Sejam bem-vindos ao Nerdologia! Eu sou a Clara Mateus, doutoranda em estudos literários e divulgadora de intermedialidade e literatura. Hoje vamos conversar sobre a Arlequina e o movimento artístico que inspirou a criação dessa personagem, a comédia dell'arte. A Arlequina surgiu em 1992, na série animada do Batman, como uma vilã coadjuvante, meio capanga e meio namorada do Coringa, e ela foi recentemente alçada à superpopularidade, protagonizando filmes e sendo uma personagem importantíssima nos games do Batman. Que a personagem Arlequina foi derivada do Arlequim, uma espécie de bobo da corte muito presente em festas de rua ao redor do globo, você provavelmente já sabe. Mas você sabia que, assim como a Arlequina, o Arlequim surgiu como um personagem extremamente secundário antes de se tornar o principal símbolo da comédia dell'arte? Esse gênero dramático da Renascença italiana era bastante baseado na improvisação dos atores e famoso pelo uso das máscaras. Além do Arlequim, conta com um vasto elenco de personagens arquetípicos, como a Colombina e Pierrot. E esses arquétipos eram combinados e recombinados para representar inúmeras histórias. Enquanto os apaixonados Isabela e Lélio planejavam se casar, os velhos Pantaleão e Capitão armavam para impedir essa união. Foi então que Isabela pediu a ajuda de sua aia, Colombina, que junto de Arlequim e Pierrot articulou um casamento às escondidas. E todos foram felizes. E isso é comédia dell'arte. Os personagens são divididos em classes. Arlequim, Colombina e Pierrot são da classe dos serventes, os Tzani. Eles servem a classe mais abastada, os Vecchi, que tem Pantaleão, o Doutor e o Capitão como personagens mais característicos. Esses ricaços são da classe que geralmente costuma tentar separar os inamorati, a terceira categoria de personagens, um casal de apaixonados e que querem se casar, mas que para isso precisam vencer diversos obstáculos. A conexão entre a Arlequina e a comédia dell'arte vai muito além de uma simples sonoridade de um nome. Por exemplo, o primeiro uniforme da Arlequina faz uma referência direta ao personagem do teatro de rua da Renascença italiana. O chapéu e a máscara preta e pequena são elementos super característicos da fantasia do Arlequim. A roupa justa também, porque além de inteligente e malicioso, Arlequim é um acrobata que ocupa o palco com piruetas. A roupa justa do Arlequim é necessária para garantir a flexibilidade do ator. E aliás, já que estamos falando de gestual, é importante lembrar que a comédia dell'arte surge na Europa, onde até viagens bem curtas podiam significar uma mudança drástica de idioma. As companhias de teatro precisavam fazer com que o público entendesse a história da peça, e por isso os personagens faziam gestos amplos e muito bem demarcados, usando bastante da linguagem corporal. Também por causa da variedade linguística do continente europeu, companhias de teatro desenvolveram o gramelô, uma linguagem inventada para os palcos e que na época misturava latim com alemão, espanhol e onomatopeias diversas. A máscara, presente nesse primeiro uniforme da Arlequina, também conta muita história. A comédia dell'arte teve origem nas cerimônias religiosas, quando os limites entre o bem e o mal eram tão bem demarcados quanto costumamos ver em filmes de super-heróis. Nessas cerimônias, o mal era representado por demônios e o bem por santos e anjos. Partindo do princípio bíblico de que Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, os personagens que representavam o bem, como os anjos e os homens santos, atuavam com seu rosto à mostra, enquanto os demônios, totalmente diferentes de Deus, usavam máscara. Essas cerimônias sempre mostravam os anjos limpos e poderosos derrotando e humilhando os demônios, que eram sujos e usavam roupas rasgadas. O que certamente não foi planejado pela igreja é que, com o passar do tempo, as pessoas comuns que passavam o dia trabalhando no sol e nem sempre tinham condição de vestir roupas novas e limpas, passaram a se reconhecer muito mais nos sofridos e mascarados demônios do que nos anjos de Deus. Essa eterna batalha entre anjos e demônios lembrava os espectadores de uma outra batalha que eles conheciam muito mais de perto, a relação de submissão que eles próprios viviam com o senhorio. Se mesmo quando o bem era representado literalmente por Deus e o mal por demônios, as pessoas se identificavam e até gostavam mais do lado que estava humilhado e derrotado, é até esperado que vilões mascarados tão complexos como a Arlequina ganhem o coração de tanta gente hoje em dia. E aliás, voltando na Arlequina, ela também deve ao Arlequim muito de sua personalidade. O Arlequim é um brincalhão, que prega peças dos outros personagens e não aceita sua posição de subordinado, que enfrenta, zomba, é caricato e carismático. Mas é um personagem que, assim como a Arlequina, tem um lado sombrio, algo de cruel, mas que também carrega bastante sofrimento. A Arlequina talvez seja a influência mais notável da comédia dell'arte no mundo pop.
mas ela está longe de ser a única. Por exemplo, Scaramouche é um nome que você pode conhecer na voz do Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody ou de Genshin Impact, que também é um personagem desse gênero. E dentre outros notáveis descendentes do gênero dramático, temos Charlie Chaplin e Shakespeare. E muitos filmes, seriados e desenhos podem ser analisados por essa ótica. Se encontra na internet pessoas desmembrando os Simpsons como os arquétipos da comédia dell'arte, colocando Bart como Arlequim e Mr. Burns como Pantaleão. A comédia dell'arte foi declarada pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E ainda hoje, companhias de teatro ao redor do mundo trabalham para manter essa tradição viva. Mas quem também mantém essa tradição viva é a Arlequina, uma personagem que carrega em seu nome, uniforme, máscara e gestual séculos de teatro e história. Vamos responder alguns comentários do meu último vídeo aqui no Nerdologia sobre cultura de fãs? Vamos lá então. O Felipe comentou mencionando o termo cross-mídia. Então, Felipe, na intermedialidade a gente acaba lidando com teóricos diferentes dando nomes diferentes para o mesmo processo. Não é como na biologia, em que cada espécie tem um único nome científico. Pode ser confuso às vezes, por isso o ideal é sempre delimitar a qual autor nós estamos nos referindo. No caso do Henry Jenkins, que foi o autor que a gente discutiu no vídeo, o termo preferido é transmídia mesmo. E o Leandro bem lembrou do Sonic assustador daquele primeiro trailer. Vocês lembram como ele era? Pois bem, depois que a movimentação e a reclamação dos fãs nas redes sociais salvaram a gente daquilo, bem, obrigada por mais essa cultura de fãs. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixa um comentário e se inscreve aqui no Nerdologia. Se você se interessa por temas como este e por estudos de mídia no geral, conheça o Mimimídias. Somos um canal aqui no YouTube que acabou de voltar do hiato e um podcast também. É só buscar por Mimimídias que você acha, gente. Um abraço e até logo!